Quarta-feira, dia de aula de História e Geografia, né? Os módulos de História e Geografia da nossa apostila, elas foram escritas por Débora Cristina Godoy, Lúcia Gentil, Silvia Helena Bueno Brandão. Foram essas três pessoas, três escritoras, né? Quem foram responsáveis por esse módulo. Então, hoje nós vamos fazer nossa aulinha como surgem os bairros. Alguns bairros surgem de forma espontânea. O que é isso? As pessoas escolhem um lugar para morar, vão lá, compram um terreno, constroem a moradia e com o tempo esse local vai aumentando, mais casas vão sendo construídas. Então surgem algumas necessidades. O que a gente faz com o lixo? Como conseguir água para todo mundo? Como iluminar as ruas e as casas? Quem vai limpar essas ruas? Onde essas crianças vão estudar? Como vamos fazer com o posto de saúde? Então, diante dessas necessidades, os moradores começam a se organizar e solicitam à prefeitura a instalação desses serviços, que, embora sejam direitos de todos, nem sempre são fornecidos rapidamente. Também há bairros que são construídos de forma planejada. Isso acontece quando um proprietário tem uma grande extensão de terra, ele divide essa terra toda em lotes ou terrenos, começa a vendê-los, consegue fazer com que sejam providenciados alguns ou todos os serviços públicos necessários, e daí surgem os bairros planejados, né? Tem até alguns condomínios, né, que são planejados. E também tem uma outra forma, quando a prefeitura, junto com o governo estadual, com o governo federal, e criam os bairros. Eles constroem várias casas iguaizinhas ou apartamentos, providenciam também os serviços públicos e as moradias são vendidas à população de baixa renda por um valor que eles podem pagar e financiado a longo prazo. São os bairros populares ou as casas populares, como a gente comumente fala, né? Então, são as três tipos três maneiras diferentes de surgir um bairro. Então, a primeira, elas surgem espontâneas. E depois que surgem, que as pessoas correm atrás para conseguir os seus direitos, para conseguir o mínimo necessário para um bairro funcionar, né? Depois, um outro é o planejado, que é os loteamentos, que eles já vêm com toda a infraestrutura. E um terceiro é quando a prefeitura faz os bairros populares, que as casas são todas iguais, é feito para pessoas de baixa renda e elas têm um bom prazo para pagar, né? Vários anos para estar pagando essa casa, tá bom? A história de um bairro. Cada bairro tem a sua história. E para que se possa saber o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou em fontes históricas. Aí vem um texto, o bairro de Higienópolis na década de 1920. É um texto que fala desse bairro de Higienópolis com base no que conta Dona Lola, personagem do livro Éramos Seis, de Maria José Dupré. Inclusive teve a novela Éramos Seis, né, baseado nesse livro. A Pro vai deixar a leitura para vocês fazerem. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam leitores autônomos, que vocês consigam ler e entender sozinho o que está sendo lido. Então, depois que vocês lerem com bastante atenção, vocês vão responder as perguntas lá na página 118. Antes disso, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre a escritora de Éramos Seis. Maria José Dupré nasceu em Botucatu no dia 1º de maio de 1898 e faleceu em 15 de maio de 1984. Ficou muito conhecida como autora do livro Éramos Seis e pelas séries de livros Cachorrinho Samba. Gente, quem tiver a oportunidade, leia essa série.
eu já li enquanto criança e eu li para vários alunos meus, várias turmas, esses livrinhos da coleção Cachorrinho Samba. E é uma graça. Quem tiver oportunidade, procura ler e depois me conta, tá bom? Depois vocês vão responder. Com base nesse texto, o bairro de Higienópolis na década de 1920, responda. Que época é descrita nesse texto? Quais os meios de transportes que eram comuns em 1920? Qual as características das ruas antes do progresso de 1922? Quais as características das ruas após o progresso de 1922? Quais trechos do texto nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo? Circule com lápis vermelho. Segundo Dona Lola, que elementos do passado do bairro permaneceram apesar da passagem do tempo? Gente, para encontrar essas respostas, primeiro vocês vão fazer uma leitura, bastante atenção, prestando atenção nos detalhes que ela narra no texto. Depois vocês vão lá na pergunta A, vocês vão ler ela, vocês vão voltar lá no texto, vão ler de novo e achar o conteúdo lá que fala exatamente essa resposta. Depois vocês vão para a letra B, novamente vocês vão ler o texto para encontrar essa resposta. Na C a mesma coisa, na D. Na letra E, vocês vão circular, então vocês vão encontrar toda a resposta, ver onde ela começa, onde ela termina e vão circular o trecho. E a última, vocês vão responder o que continuou igual, o que não mudou com a passagem do tempo. Depois vocês vão para as atividades em casa. Releia o texto da atividade 1 e responda com base no que você conhece do bairro que mora. Ele é parecido com alguns dos bairros citados no texto? Qual deles? Então, o bairro que vocês moram, ele é residencial, ele é industrial, ele é comercial, né? Quem mora em Caporanga é residencial, né? Faça uma pesquisa sobre os serviços públicos que existem no bairro. Então, vocês podem perguntar para um adulto quais desses itens aqui que tem em Caporanga. Água encanada, esgoto, iluminação das ruas, asfalto, energia elétrica, coleta de lixo, limpeza e conservação de ruas e praças, escola pública, creche, posto de saúde. Vocês vão marcar X no que tem, tá bom? Tem algum serviço público que é importante que não tem em Caporanga? Se existir, vocês vão colocar qual? É só isso. E a gente volta amanhã, tá bom? Um super beijo para vocês. Até amanhã.